O vento frio soprava suavemente pelos cantos daquela pequena cidade do interior paulista, infiltrando-se pelas frestas das janelas de madeira envelhecida. Lara estava sentada na beira de um longo sofá na sala de estar, as mãos firmemente entrelaçadas no colo, tentando conter um tremor que insistia em percorrer seu corpo. A voz de sua mãe, Dona Helena, vinha da cozinha, um sussurro baixo, mas carregado de uma firmeza que sempre a deixava sem reação. Uma tonalidade que ao longo dos anos, Lara aprenderá a associar com decisões irrevogáveis. Lara, você precisa entender, disse Dona Helena, entrando na sala com passos pesados. Seu rosto estava marcado pelo cansaço, as rugas nos cantos dos olhos aprofundadas por anos de um fardo que parecia nunca diminuir. Não existe outro caminho. A dívida. Seu pai. Não teríamos como pagar se não fosse pela ajuda do seu Afonso. Lara ergueu o olhar, seus olhos castanhos fascando com uma mistura de raiva e desespero absoluto. Mãe, eu não posso me casar com um homem velho só por causa de dinheiro. A senhora realmente quer que eu sacrifique minha vida inteira desse jeito? Dona Helena sentou-se na poltrona em frente a Lara, sua própria voz vacilando. Que outra escolha nós temos, minha filha? Seu pai já se foi, e a dívida que ele deixou é grande demais para nós. Se não quitarmos agora, vamos perder esta casa. Vamos perder absolutamente tudo. Lara baixou a cabeça, sentindo as lágrimas quentes começarem a escorrer por seu rosto. Ela sabia que sua mãe estava certa. Desde a morte de seu pai, 1 ano atrás a família havia sido engolida por um oceano de dívidas. O negócio de tecelagem da família, que um dia fora próspero e o orgulho da cidade, agora era apenas uma lembrança dolorosa, um esqueleto de galpões abandonados que os deixou em ruínas financeiras. Lara tentará de tudo, fazendo bicos como professora particular, mas seu modesto salário mal cobria as despesas do dia a dia, muito menos uma dívida daquela magnitude. Mãe, a voz de Lara saiu rouca, quebrada pela dor. Como a senhora pode me pedir uma coisa dessas? Eu mal conheço esse homem, nunca troquei mais do que cumprimentos formais com ele em alguma festa da cidade. Dona Helena suspirou longamente, um som que parecia carregar o peso do mundo. O seu Afonso foi o único que se ofereceu para nos ajudar sem impor condições absurdas. Ele está disposto a quitar todas as nossas dívidas, filha. Todas elas. Só que, Lara murmurou com sarcasmo, ele pediu algo em troca. Ele me quer como esposa. A constatação saiu de seus lábios como veneno. Dona Helena sentiu lentamente, o rosto contorcido pela culpa. Sim, filha. Essa é a condição dele. Lara levantou-se abruptamente e caminhou até a janela. Lá fora, o céu começava a escurecer, nuvens cinzentas cobrindo o horizonte como um presságio. Ela se sentia presa no olho de uma tempestade sem fim. Sua mente era um turbilhão de perguntas sem resposta. Por que o destino tinha que ser tão cruel? Ela realmente teria que sacrificar seu futuro por um erro que não cometeu? Eu não tenho escolha, não é? Ela perguntou em voz baixa, mais para si mesma do que para a mãe. Dona Helena se aproximou, colocando uma mão trêmula em seu ombro. Me perdoe, minha filha. É a única maneira. Lara fechou os olhos com força, tentando conter a torrente de lágrimas que ameaçava transbordar. Ela sabia que aquela decisão mudaria sua vida para sempre. Mas em meio à escuridão que a envolvia, uma coisa era certa, ela não podia fugir daquela realidade. Naquela noite, Lara dormiu com o coração pesado, sonhando com o rosto desconhecido de um homem chamado Afonso, o homem que se tornaria seu marido, embora ela não o conhecesse de forma alguma. O sol da manhã começou a nascer, mas seus raios quentes não conseguiam penetrar a frieza que se instalara no coração de Lara. Sentada no banco de trás do velho carro de sua mãe, ela olhava fixamente pela janela. A paisagem rural do interior, com seus campos de cana e morros verdejantes que normalmente lhe trazia paz, agora parecia uma pintura sem vida, desbotada e melancólica. Aquela era sua primeira viagem até a casa de Afonso. O homem que em poucas horas se tornaria seu marido. Dona Helena, no banco da frente, olhava para a filha de vez em quando pelo espelho retrovisor. Não se preocupe, filha, disse ela com uma voz que se esforçava para soar convincente.
O seu Afonso é um bom homem. Ele vai cuidar bem de você. Lara apenas suspirou longamente sem responder. As palavras de sua mãe soavam vazias, como o vento que passava sem tocar em nada. Como alguém poderia se sentir tranquila quando estava sendo forçada a entregar sua vida a um completo estranho? Após uma hora de viagem, chegaram a um antigo bairro residencial na periferia da cidade. As casas ali eram imponentes, mas uma aura de solenidade e silêncio pairava sobre o lugar. O carro finalmente parou em frente a um casarão de pintura branca, de aparência antiga, mas bem conservado. O alto portão de ferro preto se abriu lentamente, como se os recebesse com um silêncio enigmático. Seu Afonso já está nos esperando lá dentro, disse Dona Helena, abrindo a porta do carro. Lara desceu com passos vacilantes, seus olhos examinando cada canto da propriedade. No jardim da frente, as flores plantadas em vasos de cerâmica pareciam murchas, como se tivessem perdido o ânimo de viver. Um velho balanço de madeira pendia sob um grande pé amarelo, movendo-se lentamente com a brisa. O ambiente era tão quieto que Lara podia ouvir as batidas descompassadas de seu próprio coração. Afonso saiu pela porta principal, vestindo uma camisa social branca e calças escuras. Seu rosto enrugado exibia um sorriso que se pretendia amável, mas havia algo em seu olhar que deixou Lara desconfortável. Era como se ele estivesse escondendo um grande segredo por trás daquela fachada polida. Bem-vinda, Lara, disse Afonso com um sorriso contido. Sua voz era grave, mas soava ensaiada, como a de alguém que se esforça demais para ser educado. Lara forçou um sorriso mínimo em resposta. Obrigada, seu Afonso. Dona Helena imediatamente assumiu a conversa, falando sobre os planos para a cerimônia de casamento no cartório, que aconteceria naquela mesma tarde. Lara ouvia apenas com metade da atenção, sua mente vagando por um futuro incerto e assustador. Seria aquela realmente a sua casa? Ela conseguiria sobreviver em um lugar que parecia tão estranho e frio? Depois de alguns minutos, Afonso os convidou para entrar. Lara entrou lentamente, observando o interior da casa, que era grandioso, mas impregnado de um ar de passado. Móveis antigos decoravam a sala de estar, um tapete persa desbotado cobria o assoalho de madeira, e retratos de família estavam pendurados nas paredes. Um dos retratos chamou sua atenção, um jovem sorridente ao lado de um Afonso visivelmente mais novo. Havia algo familiar no rosto daquele rapaz, embora Lara não conseguisse se lembrar de onde o conhecia. Seu quarto fica no segundo andar, disse Afonso, apontando para uma escada de madeira robusta. Pode dar uma olhada, se quiser. Lara assentiu brevemente e subiu as escadas em silêncio. No andar de cima, encontrou um quarto que já havia sido preparado para ela. Era espaçoso, com uma grande janela que dava para o jardim dos fundos. No entanto, assim como o resto da casa, o quarto parecia vazio, como um espaço que esperava ser preenchido, mas nunca estava verdadeiramente pronto. Lara sentou-se na beira da cama, esfregando as mãos frias. Sentia-se como um pássaro engaiolado numa gaiola de ouro. Todo aquele conforto, a casa grande, os móveis caros, a riqueza de Afonso, nada disso conseguia apagar a sensação de vazio que a consumia. Por que eu? Ela murmurou, sentindo as lágrimas se formarem novamente. Eu nem sequer o conheço de verdade. Em meio ao silêncio, Lara ouviu o rangido de uma porta no final do corredor. Levantou-se, curiosa com a origem do som. Com passos cautelosos, aproximou-se da porta que estava ligeiramente entreaberta. Lá dentro, encontrou um pequeno cômodo que parecia um depósito, um quartinho da bagunça. Havia um armário antigo entreaberto, revelando de relance velhos documentos amarelados enfiados lá dentro. Lara hesitou por um momento, mas decidiu não tocar em nada. Contudo, sua curiosidade começou a crescer. Havia algo sobre aquele lugar e sobre Afonso, que a fazia sentir que havia um grande segredo esperando para ser revelado. O sol já havia se posto completamente, deixando para trás um céu noturno escuro e silencioso. A cerimônia de casamento, simples e fria, realizada no cartório naquela tarde, pareceu um pesadelo para Lara. Um ritual sem felicidade, apenas um silêncio doloroso. Agora, ela estava parada em frente à porta do quarto principal,
o lugar que seria seu novo lar ao lado de Afonso. A mão de Lara tremia ao girar a maçaneta. Prendeu a respiração, como se temesse o que encontraria do outro lado. Dentro do quarto, a atmosfera era tão fria quanto seus sentimentos. Um lustre de cristal com luz fraca lançava um brilho tênue, revelando um cômodo amplo com móveis luxuosos que pareciam mais peças de museu do que algo de uso diário. A cama king size com lençóis de seda branca, estendida no centro do quarto, parecia totalmente estranha para ela. Lara sentia-se uma intrusa na casa de outra pessoa. Afonso entrou alguns instantes depois. Seu rosto permanecia calmo, mas escondia uma tensão velada. Você pode descansar primeiro, disse ele em voz baixa. Sua voz era cautelosa, como se não quisesse deixá-la ainda mais tensa. Eu vou dormir na sala de estar esta noite. Lara apenas assentiu brevemente, embora uma parte dela se sentisse aliviada ao ouvir aquelas palavras. Ela não tinha certeza se conseguiria suportar ter que dividir a cama com um homem que mal conhecia. Mas o alívio durou pouco. Quando Afonso saiu do quarto e fechou a porta atrás de si, Lara foi tomada por uma solidão esmagadora. O quarto era grande demais, vazio demais, estranho demais para ela. Ela caminhou até o grande guarda-roupa no canto do quarto, procurando algo para vestir. Ao abrir a porta, seus olhos foram imediatamente atraídos por uma velha caixa de madeira, um pequeno baú enfiado entre as roupas de Afonso. A caixa parecia gasta, como se não fosse tocada há muito tempo. A curiosidade que sentirá mais cedo agora ressurgia com força. Lara hesitou por um momento, mas finalmente decidiu abrir a caixa. Dentro, encontrou uma pilha de documentos antigos e frágeis, além de várias fotografias em preto e branco. Uma das fotos chamou sua atenção. Um homem jovem, que parecia muito próximo de Afonso, sorria amplamente com uma tecelagem ao fundo. Lara observou o rosto do homem mais de perto e seu coração de repente começou a bater mais rápido. Ela o conhecia. Era seu pai, Roberto, quando era jovem. As mãos de Lara começaram a tremer enquanto ela desdobrava um dos documentos. Era um contrato de sociedade entre Afonso e seu pai. Havia anotações manuscritas explicando a divisão de ações e lucros. Mas na última página, Lara encontrou um grande risco de tinta, indicando que o acordo havia sido cancelado. Abaixo do risco estava a caligrafia áspera de Afonso: eu assumo tudo. Me perdoe. Lara releu a frase várias vezes. Seu cérebro lutava para processar a informação que acabará de encontrar. Então, Afonso era a causa da ruína do negócio de sua família. O homem que agora era seu marido era a pessoa que havia traído seu pai. Lara sentiu seu mundo desmoronar. Todas as peças do quebra-cabeça sobre a dívida da família, a falência e o sofrimento de sua mãe ao longo dos anos agora se encaixavam em uma imagem terrivelmente dolorosa. As lágrimas começaram a rolar abundantemente por seu rosto. Seu corpo tremia de raiva e decepção. Ela não podia acreditar que o homem com quem fora forçada a se casar era o mesmo que havia arruinado a vida de sua família. Como sua mãe pôde pedir que ela se casasse com um homem assim? Será que ela sabia desse segredo? Lara sentou-se na beira da cama, as mãos ainda segurando firmemente o documento. Sua mente estava cheia de perguntas sem resposta. Por que Afonso queria se casar com ela? Seria apenas mais uma maneira de continuar sua traição ou havia outro motivo por trás de tudo aquilo? De repente, ouviu o som de passos se aproximando do lado de fora do quarto. Lara rapidamente escondeu os documentos de volta na caixa e fechou o guarda-roupa. Seu coração batia descontroladamente quando a porta do quarto se abriu lentamente. Afonso estava parado na soleira. Seu rosto parecia preocupado. O que foi, Lara? Ele perguntou. Sua voz soava ansiosa. Eu ouvi você chorando. Lara o encarou com os olhos cheios de raiva e ódio. Por que você não me contou sobre isso? Ela perguntou com a voz trêmula, quase um sussurro. Afonso ficou em silêncio por um momento, seu olhar escureceu. Ele parecia alguém que esperava por aquele momento há muitos anos. Então, você encontrou? Disse ele em voz baixa. Seu tom era de profundo pesar.
O que você quer dizer com isso? Gritou Lara, as lágrimas ainda escorrendo por seu rosto. Por que você fez isso com a minha família? E por que quis se casar comigo? Afonso suspirou longamente e sentou-se em uma cadeira no canto do quarto. Não é uma história fácil de contar, disse ele. Sua voz soava pesada. Mas se você quer saber, eu vou explicar. Só peço que esteja disposta a me ouvir. Lara o encarou com um misto de raiva e curiosidade. Ela não sabia se podia confiar em Afonso. Mas também sabia que não podia ignorar os fatos que acabará de descobrir. Lara sentou-se na beira da cama, o corpo rígido e a mente girando como uma roda incessante. Os olhos de Afonso estavam fixos nela com um olhar de profundo remorso, mas Lara não conseguia sentir nada além da raiva que queimava em seu peito. Ela tentou acalmar a respiração, embora cada inspiração parecesse um peso a mais sobre seus ombros. Explique, disse Lara, ríspida. Sua voz era fria e cheia de pressão. Qual era sua verdadeira relação com o meu pai? Afonso suspirou longamente, seu rosto parecendo ainda mais velho sob a luz fraca. Ele baixou a cabeça por um instante, como se estivesse escolhendo as palavras para começar sua história. Após alguns momentos, ele começou a falar, a voz pesada, mas cuidadosa. Seu pai, Roberto, era meu melhor amigo desde a infância, disse ele suavemente. Nós crescemos juntos, compartilhamos o sonho de construir um grande negócio. Quando nos tornamos adultos, fundamos a tecelagem juntos. Tudo ia bem no início, até que os problemas começaram a aparecer. Lara ouvia em silêncio, os olhos ainda cheios de suspeita. Ela não tinha certeza se deveria acreditar nas palavras de Afonso, mas havia algo em seu tom que a fazia querer ouvir mais. Nós enfrentamos uma concorrência acirrada de outras empresas, continuou Afonso. Eles usavam métodos sujos, inclusive subornando fiscais para obter vantagens. Nosso negócio começou a ser ameaçado. E eu? Eu tomei uma decisão estúpida. Sua voz tremeu ao continuar. Tentei pegar um atalho vendendo parte de nossas ações para uma dessas empresas. Pensei que isso salvaria nosso negócio. Acontece que só piorou tudo. Lara apertou as mãos, tentando conter a raiva crescente. Então, você traiu meu pai por dinheiro, disse ela com um tom cínico. Afonso balançou a cabeça, o rosto tomado pela culpa. Não era essa minha intenção, Lara. Eu só queria proteger nosso negócio, mas errei terrivelmente. A empresa assumiu o controle de tudo e Roberto perdeu tudo. Tentei me desculpar, mas ele não queria mais falar comigo. Nossa amizade foi destruída por causa da minha traição. Lara olhou para Afonso com os olhos marejados. Suas palavras soaram como um trovão, abalando as fundações de suas crenças sobre o passado de sua família. Seu pai sempre fora conhecido como um homem íntegro e resiliente, alguém que nunca desistia, por mais difícil que a vida fosse. No entanto, agora ela começava a ver que havia outro lado da história, um lado cheio de conflito e decepção. Mas por que você quis se casar comigo? Perguntou Lara, a voz mais fraca desta vez. Depois de tudo que você fez com a minha família, por que escolheu fazer isso? Afonso olhou para Lara com os olhos cheios de tristeza. Eu sei que não mereço perdão, disse ele em voz baixa. Mas eu vivi com esse arrependimento por anos. Quando sua mãe veio me pedir ajuda para quitar a dívida, vi isso como uma oportunidade de reparar meu erro. Eu sei que pode parecer egoísta, mas eu queria devolver algo que sua família perdeu. Queria ser parte da solução, não do problema. Lara ficou em silêncio. Sua mente estava cheia de emoções conflitantes. Por um lado, sentia raiva e traição. Por outro, havia um vislumbre de esperança de que talvez Afonso realmente quisesse reparar seu erro. Ela tentou se lembrar de seu pai, procurando pistas sobre sua relação com Afonso. Meu pai falava muito de você, disse Lara finalmente, a voz hesitante. Ele sempre mencionava seu nome com raiva, mas às vezes também com tristeza. Uma vez ele disse, houve um homem que tirou tudo de mim, mas ele vai pagar do jeito dele, ponto. Afonso baixou a cabeça, as lágrimas começando a molhar seu rosto. É o que estou tentando fazer, Lara.
Eu sei que não posso devolver o que foi perdido. Mas quero, pelo menos, lhe dar um futuro melhor. Lara fechou os olhos com força, tentando conter as lágrimas. Ela começou a refletir sobre as últimas palavras de seu pai e o que elas significavam para sua relação com Afonso. Talvez a traição não fosse o fim de tudo. Talvez houvesse espaço para perdão e recuperação. Mas em meio às suas reflexões, uma grande questão surgiu em sua mente. Ela poderia realmente perdoar Afonso, ou isso era apenas mais um truque de um homem que havia arruinado a vida de sua família? A noite se aprofundava e o ar no quarto parecia cada vez mais pesado. Lara sentou-se de costas retas, os olhos fixos em Afonso. Ela ainda tentava processar tudo o que ouvirá. A história de uma amizade destruída, traição, negócios e a tentativa de Afonso de reparar seus erros através daquele casamento. No entanto, embora as palavras de Afonso soassem sinceras, o coração de Lara ainda estava cheio de dúvida e raiva. Então, o que você espera de mim? Perguntou Lara finalmente. Sua voz era fria, mas carregada de emoção. Você realmente acha que se casar comigo vai consertar tudo? Afonso baixou a cabeça. Seu rosto parecia ainda mais velho sob a luz fraca do lustre. Eu não espero nada, Lara, disse ele em voz baixa. Eu só quero te dar uma vida melhor, mesmo sabendo que não mereço seu perdão. Lara riu com cinismo, sua voz soando como vidro quebrado. Me dar uma vida melhor? Como você pode pensar que isso é o suficiente? Você arruinou minha família, destruiu tudo o que tínhamos. E agora você vem com dinheiro e promessas vazias, fingindo ser um herói. Afonso ficou em silêncio por um momento, seus olhos mostrando uma culpa profunda. Eu não posso mudar o passado, Lara, disse ele em voz baixa. Mas posso tentar consertar o que foi quebrado. Sei que não posso trazer seu pai de volta ou a felicidade de sua família, mas pelo menos posso ajudar sua mãe e você a terem um futuro melhor. Lara levantou-se da cama. Suas pernas tremiam enquanto se aproximava de Afonso. Você sabe o que mais dói? Perguntou ela, a voz se elevando, cheia de raiva. Não é a dívida ou a ruína financeira. O que mais dói é o fato de que você, o melhor amigo do meu pai, foi quem o traiu. Você é a razão pela qual ele morreu com o coração cheio de decepção. Afonso ficou em silêncio. Seu corpo parecia frágil, como uma folha seca pronta para ser levada pelo vento. Eu sei disso, Lara, disse ele, a voz trêmula. E não posso pedir desculpas o suficiente pelo que fiz. Mas se houver algo que eu possa fazer para reparar meu erro, estou disposto a fazer. Mesmo que isso signifique viver para sempre em arrependimento. Lara apertou as mãos, tentando conter as lágrimas que começavam a se acumular em seus olhos. Ela se sentia à beira de um abismo entre duas escolhas igualmente dolorosas, vingar a traição de Afonso ou tentar entender suas boas intenções tardias. Eu não sei se posso confiar em você, murmurou Lara, a voz quase inaudível. Como posso saber que você não está se aproveitando desta situação para continuar o que começou anos atrás? Afonso olhou para Lara com um olhar cheio de tristeza. Você não precisa confiar em mim agora, disse ele com sinceridade. Eu não peço isso. Só quero que saiba que sou sério sobre reparar meu erro. Se você quiser recomeçar sem mim, eu entenderei. Mas quero que saiba que estou aqui para você, Lara. Não como o homem que traiu sua família, mas como alguém que quer consertar seus erros. Lara fechou os olhos com força, tentando acalmar sua mente caótica. As palavras de Afonso soavam sinceras, mas seu coração ainda estava cheio de feridas antigas difíceis de curar. Ela sabia que essa decisão não seria fácil. Talvez levasse anos para entender completamente as intenções de Afonso. Tudo bem, disse Lara finalmente, a voz cansada. Eu vou tentar. Tentar ouvir sua história. Mas isso não significa que eu já te perdoei. Preciso de tempo para pensar em tudo isso. Afonso assentiu lentamente. Seu rosto mostrava alívio, embora ainda estivesse cheio de remorso. Obrigado, Lara, disse ele com respeito. Isso já é mais do que eu mereço.
Lara suspirou longamente, o corpo exausto como se tivesse corrido uma maratona. Voltou a se sentar na beira da cama, tentando acalmar a turbulência de suas emoções. No silêncio da noite, ela começou a perceber que o problema era muito mais complexo do que apenas vingança ou perdão. Havia um fardo histórico que os unia. Um fardo que talvez nunca pudesse ser completamente liberado. A manhã chegou com a luz suave do sol se infiltrando pelas frestas das cortinas do quarto. Lara acordou com uma sensação de peso, como se a longa noite anterior ainda estivesse acumulada sobre seus ombros. Ela olhou para o teto, tentando se lembrar de toda a conversa que tivera com Afonso. As palavras do homem ecoavam em sua mente: quero reparar meu erro. Mas sua boa intenção era realmente sincera? Ou era apenas mais uma forma de continuar a traição do passado? Depois de tomar banho e se vestir, Lara desceu para a sala de jantar, onde Afonso já estava sentado à mesa do café da manhã. Seu rosto parecia mais calmo do que na noite anterior, embora houvesse uma sombra de cansaço em seus olhos. Sobre a mesa, uma refeição simples, pão na chapa, ovos mexidos e café com leite. A atmosfera daquela manhã era silenciosa. Apenas o som dos talheres batendo nos pratos era ouvido. Bom dia, disse Afonso em voz baixa. Sua voz era cuidadosa, como se temesse perturbar a tranquilidade de Lara. Lara apenas assentiu brevemente em resposta e sentou-se na cadeira oposta a Afonso. Tentou comer o café da manhã, mas seu apetite havia desaparecido. Sua mente estava cheia de perguntas não respondidas, especialmente sobre o verdadeiro motivo por trás daquele casamento. Eu sei que você ainda está com raiva de mim, disse Afonso após alguns momentos, quebrando o silêncio. E não posso culpá-la. Mas, se você quiser, eu gostaria de explicar melhor por que aceitei me casar com você. Lara pousou o garfo no prato e olhou para Afonso com um olhar frio, mas cheio de curiosidade. Por quê? Por que você escolheu essa maneira? Foi apenas mais uma forma de humilhar minha família? Afonso balançou a cabeça. Seu rosto parecia sério. Não, Lara. Não se trata de humilhar ninguém. Eu sei que não posso devolver o que sua família perdeu. Mas quero dar a vocês algo mais do que apenas dinheiro ou propriedades. Quero ser parte da solução, não do problema. Lara bufou com cinismo. Ser parte da solução. Isso soa tão idealista. É porque eu realmente acredito nisso, respondeu Afonso com firmeza. Quando sua mãe veio me pedir ajuda, vi isso como uma oportunidade de reparar meus pecados. Eu sei que este casamento pode parecer forçado, até mesmo egoísta. Mas espero que ao me casar com você, eu possa lhe dar estabilidade financeira, status social e proteção. Lara ficou atonita ao ouvir as últimas palavras. Proteção? O que você quer dizer? Afonso suspirou longamente e olhou para Lara com um olhar significativo. Há algo que não te contei ontem à noite. Além da dívida de sua família, há outra ameaça que talvez você não conheça. Alguns meses atrás, recebi uma carta de ameaça de um dos agiotas do seu pai. Eles ameaçaram tomar a casa de sua mãe se a dívida não fosse paga em breve. Eu sei que parece extremo, mas temo que eles realmente fariam isso. Os olhos de Lara se arregalaram, seu corpo congelou. O quê? Por que minha mãe não me contou sobre isso? Porque sua mãe não queria que você se preocupasse, respondeu Afonso em voz baixa. Ela sabe o quão difícil sua vida tem sido e não queria adicionar mais um fardo. Ela só queria te proteger. Lara apertou o copo de suco, sua mente começando a se abrir. Então, durante todo esse tempo, sua mãe também guardava um grande segredo para protegê-la. E Afonso, ele realmente estava fazendo isso para proteger a família dela? Então, este casamento. Lara parou por um momento, procurando as palavras certas. Ponto não é apenas sobre dinheiro ou dívida, certo? Não, disse Afonso com firmeza. É uma maneira de garantir que você e sua mãe estejam seguras. Eu sei que não posso mudar o que fiz no passado. Mas posso tentar tornar o futuro de vocês melhor. Lara baixou a cabeça. As lágrimas começaram a se acumular em seus olhos.
Ela se sentia no meio de uma tempestade de emoções conflitantes. Por um lado, ainda estava com raiva de Afonso pelo que ele havia feito à sua família. Por outro, começava a ver que suas ações, desta vez, talvez não fossem inteiramente egoístas. Preciso de tempo para pensar em tudo isso, disse Lara finalmente à voz fraca. Não posso confiar em você imediatamente, mas também não posso ignorar o que você acabou de dizer. Afonso assentiu lentamente. Seu rosto mostrava alívio, embora ainda estivesse cheio de remorso. Eu entendo, Lara. Não peço sua confiança agora. O que peço é apenas uma chance de provar que realmente quero reparar meu erro. Lara levantou-se da cadeira e caminhou em direção à porta da sala de jantar. Antes de sair, ela se virou e disse: tudo bem. Vamos ver se você está realmente falando sério sobre tudo isso. Os dias seguintes passaram lentamente, como um relógio de parede cuja bateria está acabando. Lara tentava viver sua nova vida como esposa de Afonso, mas cada passo parecia um fardo cada vez mais pesado. Ela se sentia em uma encruzilhada. Um lado levava a vingança pela traição de Afonso, enquanto o outro oferecia a possibilidade de recomeçar com o perdão. No entanto, nenhuma escolha parecia mais fácil que a outra. Todas as noites, Lara deitava na cama de olhos abertos. Sua mente estava cheia de memórias do passado e perguntas que não se calavam. A imagem de seu pai, Roberto, aparecia com frequência em seus pensamentos. Aquele rosto firme, mas cheio de tristeza, parecia pedir uma resposta. O que seu pai faria se estivesse na posição de Lara? Ele escolheria se vingar ou tentaria perdoar? Naquela manhã, Lara acordou mais cedo do que o habitual. O ar fresco da manhã entrava pelas frestas da janela, trazendo o cheiro de terra molhada após uma chuva leve da noite. Ela decidiu caminhar pelo Jardim dos Fundos, uma área que nunca havia explorado antes. Lá, encontrou um pequeno jardim abandonado. Flores silvestres cresciam descontroladamente entre a grama alta, enquanto um velho balanço balançava lentamente ao vento. Lara sentou-se na beira do balanço, as mãos segurando firmemente as cordas. Fechou os olhos e tentou se lembrar das últimas palavras de seu pai, algo que ela muitas vezes ignorara por ser doloroso demais de ouvir. Houve um homem que tirou tudo de mim, ele disse uma noite, enquanto estavam sentados juntos na sala de estar. Mas ele vai pagar do jeito dele. Na época, Lara apenas ouviu sem entender realmente o significado por trás daquelas palavras. Agora, ela começava a ver que seu pai talvez não quisesse vingança. Talvez ele só quisesse que a pessoa que o traiu encontrasse uma maneira de reparar seu erro. Esse pensamento deixou Lara ainda mais confusa. Ela deveria seguir os passos de seu pai e dar a Afonso uma chance de reparar seus pecados, ou deveria escolher seu próprio caminho? Enquanto estava imersa em seus pensamentos, ouviu o passo se aproximando. Lara ergueu o olhar e viu Afonso parado na entrada do jardim. Seu rosto parecia preocupado. Eu vi você aqui, disse ele em voz baixa. Sua voz era cuidadosa. Posso me juntar a você? Lara sentiu brevemente e voltou a baixar a cabeça. Afonso sentou-se ao seu lado, os olhos fixos nas árvores que balançavam suavemente. Alguns momentos se passaram em silêncio até que Lara finalmente decidiu falar. Eu penso muito no meu pai, disse ela em voz baixa, a voz quase inaudível. Eu sinto como se estivesse no meio de um conflito que nem mesmo entendo completamente. Afonso se virou para olhá-la com um olhar cheio de empatia. Eu sei que isso é difícil para você, disse ele. E não posso pedir nada além de tempo para provar minhas boas intenções. Lara suspirou longamente e disse: por que você tem tanta certeza de que este casamento é a maneira certa de reparar seu erro? Você não acha que eu posso te odiar para sempre? Afonso sorriu com amargura, o rosto cheio de remorso. Eu conheço esse risco, Lara. Estou ciente de que talvez nunca obtenha seu perdão. Mas também sei que não posso viver com essa culpa sem tentar fazer algo para consertar as coisas. Se este casamento é a única maneira de proteger sua família, então estou disposto a fazê-lo. Mesmo que isso signifique viver em arrependimento.
Lara ficou em silêncio. Sua mente voltou a ser invadida por emoções conflitantes. Ela começou a perceber que o problema não era apenas sobre vingança ou perdão. Era sobre como ela escolheria enfrentar o passado e construir o futuro. Ela continuaria a viver na sombra da raiva ou tentaria se libertar desse fardo pela sua própria felicidade? Tudo bem, disse Lara finalmente, a voz mais firme. Eu vou te dar uma chance. Mas lembre-se, isso não significa que eu já te perdoei. Estou apenas tentando entender. Afonso assentiu lentamente, o rosto mostrando alívio, embora ainda estivesse cheio de remorso. Obrigado, Lara. Isso já é mais do que eu mereço. Alguns dias após a conversa no jardim, Lara começou a sentir que ainda havia algo não totalmente revelado sobre Afonso. Embora ele tivesse tentado explicar suas motivações por trás do casamento e seus esforços de redenção, Lara não conseguia ignorar a curiosidade que continuava a corroer seus pensamentos. Ela queria saber mais sobre quem Afonso realmente era, não apenas como o homem mais velho que se casou com ela, mas também como parceiro de negócios de seu pai no passado. Naquela manhã, Lara decidiu procurar respostas por conta própria. Depois que Afonso saiu para o escritório para cuidar de seus negócios, ela entrou em seu escritório particular. Um cômodo que ela raramente visitava, pois parecia tão íntimo e cheio de segredos. Dentro da sala, o cheiro de madeira e papel antigo a envolveu. A grande mesa de trabalho, meticulosamente organizada, era o centro das atenções, com pilhas de documentos e livros grossos espalhados sobre ela. Lara abriu as gavetas da mesa uma por uma com cuidado para não deixar rastros. Em uma das gavetas inferiores, encontrou um velho álbum de fotos que parecia gasto. Ao abri-lo, o álbum estava cheio de imagens em preto e branco da juventude de Afonso e de seu pai. Havia fotos dos dois trabalhando na tecelagem, rindo juntos em uma festa de família, e até uma foto deles com sua mãe quando era mais jovem. Todas aquelas memórias pareciam tão calorosas e familiares que era difícil para Lara entender como a relação deles pôde se deteriorar tanto. No entanto, quanto mais fundo Lara explorava o álbum, mais coisas estranhas encontrava. Em algumas páginas, havia rabiscos de tinta vermelha cobrindo o rosto de Afonso. Como se alguém, talvez seu pai, estivesse tentando apagar seus vestígios da memória. Na última página, Lara encontrou uma carta dobrada entre as folhas do álbum. A carta foi escrita à mão por Afonso, mas o destinatário era seu pai. Com as mãos trêmulas, Lara leu o conteúdo da carta. Para Roberto, me perdoe por tudo que eu fiz. Sei que minha traição destruiu tudo. Sua família, seus sonhos e sua confiança em mim. Mas quero que saiba que nunca tive a intenção de te machucar. Apenas tomei uma decisão estúpida por medo. Tentei consertar meu erro, mas sei que não foi o suficiente. Se um dia você ler esta carta, só quero que saiba que sempre me arrependerei do que fiz. Me perdoe, meu amigo. As lágrimas começaram a se acumular nos olhos de Lara ao ler aquelas palavras. A carta oferecia uma nova perspectiva sobre Afonso, um homem que parecia realmente se arrepender de seus erros, embora tardiamente. Mas sua curiosidade ainda não estava totalmente satisfeita. Ela queria saber mais sobre o que aconteceu após a traição. Lara continuou sua busca na estante de livros que ficava no canto da sala. Lá, encontrou um velho diário de Afonso. Quando o abriu, o diário continha anotações diárias que ele escrevera por anos após o conflito com seu pai. Em uma das entradas, Afonso escreveu: tentei me aproximar de Roberto várias vezes, mas ele não quer falar comigo. Sei que ele me odeia e não posso culpá-lo. Todas as noites, penso em uma maneira de reparar meu erro, mas não sei por onde começar. Talvez eu mereça mesmo viver neste arrependimento. Lara leu entrada após entrada, descobrindo que Afonso havia lutado muito para reparar seus erros. Ele até mesmo tentou ajudar alguns dos trabalhadores da tecelagem que perderam seus empregos devido à falência, embora o fizesse secretamente, sem querer reconhecimento. Depois de ler o diário, Lara decidiu ir mais longe. Foi até a vila onde Afonso morava antes, tentando obter informações de vizinhos ou velhos amigos. Lá conheceu uma senhora idosa chamada Dona Cecília, que era vizinha próxima de Afonso há décadas.
Ah, você deve ser a Lara, disse Dona Cecília com um sorriso amigável. Já ouvi falar do seu casamento com o seu Afonso. Lara sentiu e perguntou: Dona Cecília, a senhora sabe o que aconteceu entre o seu Afonso e minha família no passado? Dona Cecília suspirou longamente, como se estivesse pensando em como responder à pergunta. Minha filha, o que aconteceu entre o seu Afonso e sua família é uma história complicada. Sim, ele cometeu um grande erro ao trair seu pai, mas depois disso, ele viveu em profundo arrependimento. Ele costumava ajudar as pessoas que perderam seus empregos por causa da falência da fábrica. Embora ele nunca tenha admitido isso, ele também doava dinheiro para os órfãos da vila. Lara ficou em silêncio, sua mente preenchida por esses novos fatos. Acontece que Afonso não era apenas um homem que cometeu um grande erro. Ele também era alguém que havia se esforçado muito para reparar seus pecados, mesmo que seus métodos não fossem perfeitos. Depois de voltar da vila, Lara sentiu como se carregasse um novo fardo em seus ombros. Um fardo mais pesado, mas também mais claro. Ela havia descoberto o outro lado de Afonso, o homem que ela sempre considerou o grande inimigo de sua família. No entanto, suas descobertas na casa de Afonso e a história de Dona Cecília não responderam completamente a todas as perguntas em sua mente. Havia uma coisa que ainda a incomodava: a própria dívida da família. Naquela noite, Lara sentou-se na sala de estar com a luz fraca acesa. Ela segurava um pedaço de papel velho que encontrara em uma das gavetas da mesa de trabalho de Afonso, uma lista detalhada da dívida de sua família, escrita à mão por seu pai. Os números no papel pareciam enormes, ainda maiores do que ela jamais imaginara. Lara tentava entender como sua família pôde se endividar tanto apenas por causa da falência do negócio têxtil. Foi quando sua mãe entrou na sala. Seu rosto parecia cansado depois de um dia limpando a casa. Vendo Lara sentada sozinha com uma expressão séria, Dona Helena se aproximou e sentou-se ao seu lado. Lara, o que foi? Perguntou Dona Helena em voz baixa, cheia de preocupação. Lara ergueu o papel e mostrou à sua mãe. Mãe, encontrei isto na mesa do seu Afonso. Quero saber se nossa dívida é realmente apenas por causa da traição dele. Dona Helena ficou em silêncio por um momento. Seus olhos fitaram o papel com uma expressão mista de culpa e tristeza. Eu sabia que um dia você perguntaria isso, disse ela finalmente. E preciso te dizer. Essa dívida não é inteiramente por causa do seu Afonso. Os olhos de Lara se arregalaram. Seu corpo congelou. O que a senhora quer dizer? Então, quem mais é responsável? Dona Helena suspirou longamente e começou a falar em um tom baixo, mas cheio de remorso. Seu pai. Ele também tomou algumas decisões ruins. Depois do conflito com seu Afonso, ele tentou manter o negócio de maneiras pouco saudáveis. Ele pegou grandes empréstimos de agiotas locais para financiar novos projetos, mas todos falharam. Os juros dos empréstimos se acumularam e não conseguimos pagar. Lara amassou o papel com força. Sua mente estava cheia de emoções conflitantes. Durante todo esse tempo, ela sempre considerou seu pai uma vítima da traição de Afonso. Um herói que perdeu tudo por causa das ações de outra pessoa. Mas agora ela percebia que seu pai também teve sua parcela de culpa na ruína financeira da família. Por que a senhora não me contou isso antes? Perguntou Lara, a voz trêmula. Eu tinha medo que você ficasse decepcionada com ele, respondeu Dona Helena, com os olhos marejados. Seu pai era um bom homem, Lara. Ele apenas cometeu alguns erros fatais. E eu não queria que você o odiasse por isso. Lara baixou a cabeça. As lágrimas começaram a se acumular em seus olhos. Ela se sentia à beira de um precipício entre duas verdades igualmente dolorosas. Por um lado, a traição de Afonso era um fato inegável. Mas por outro, seu pai também não era a figura impecável que ela sempre acreditou. Mãe, disse Lara finalmente, a voz fraca. Então tudo isso. Tudo o que aconteceu com nossa família. Foi uma combinação dos erros de muitas pessoas. Dona Helena sentiu lentamente o rosto cheio de remorso. Sim, filha.
Ninguém está totalmente errado ou totalmente certo nesta história. Todos cometeram erros, inclusive eu por não poder ajudar seu pai quando ele precisava. Lara fechou os olhos com força, tentando acalmar a turbulência de suas emoções. Ela começou a perceber que a ruína de sua família não era apenas sobre uma pessoa traindo a outra. Era uma história de erros coletivos, de decisões tomadas com medo e desespero. Tudo bem, disse Lara, finalmente a voz mais firme, embora ainda trêmula. Eu vou tentar entender tudo. Não posso mudar o passado, mas posso escolher como enfrentá-lo. Dona Helena pegou a mão de Lara e a segurou com força. Obrigada, filha. Sei que isso é difícil para você, mas estou orgulhosa de ver você se esforçando para entender tudo. Lara assentiu lentamente e levantou-se da cadeira. Caminhou até a janela, olhando para o céu noturno escuro. Embora ainda houvesse muitas perguntas sem resposta, ela começou a sentir que talvez houvesse uma maneira de seguir em frente sem ficar presa na raiva e na vingança. A manhã chegou com uma luz suave que se infiltrava pelas frestas das cortinas. Mas a atmosfera dentro da casa ainda parecia pesada. Lara sentou-se na beira da cama, olhando para a janela. Sua mente estava cheia de todas as verdades que descobrira nos últimos dias. A traição de Afonso, os erros de seu pai e o papel de sua mãe em manter a família unida. Apesar da enorme pressão, ela se sentia em uma encruzilhada entre a raiva arraigada e um perdão difícil de alcançar. Após um café da manhã silencioso, Lara decidiu falar diretamente com Afonso. Ela o encontrou no escritório, lendo um livro antigo enquanto estava sentado em uma grande poltrona de couro. Seu rosto parecia mais calmo do que o habitual, como se ele esperasse por este momento há muito tempo. Seu Afonso chamou Lara suavemente da porta. Afonso ergueu o olhar. Seu rosto mostrava uma expressão mista de cautela e esperança. O que foi, Lara? Lara entrou na sala. Seus passos eram firmes, embora seu coração ainda estivesse agitado. Ela puxou uma cadeira e sentou-se em frente a Afonso. Seus olhos o encaravam diretamente. Eu quero falar sobre tudo. Sobre o passado, sobre a dívida da minha família e sobre este casamento. Afonso colocou o livro sobre a mesa e olhou para Lara com um olhar sério. Tudo bem, estou pronto para ouvir. Lara suspirou longamente, tentando organizar as palavras em sua mente. Eu já sei que a dívida da minha família não é inteiramente por sua causa. Meu pai também tomou decisões ruins e eu tenho que aceitar isso. Mas também quero saber uma coisa. Você realmente se arrepende do que fez a ele? Ou isso é apenas mais uma forma de lidar com sua própria culpa? Afonso ficou em silêncio por um momento, seus olhos mostrando um lampejo de profunda emoção. Eu não posso mudar o que fiz, Lara, disse ele em voz baixa. E sei que um pedido de desculpas não será suficiente para apagar toda a dor que causei. Mas quero que saiba que me arrependo de cada segundo daquela decisão estúpida. Vivi por anos com arrependimento, tentando encontrar uma maneira de reparar meu erro. Este casamento é uma das maneiras de fazer isso, mesmo sabendo que não é perfeito. Lara apertou as mãos com força, tentando conter as lágrimas que começavam a se acumular em seus olhos. Ela se sentia à beira de um abismo entre duas escolhas igualmente difíceis. Por um lado, ainda sentia raiva pelo que Afonso havia feito à sua família. Por outro, começava a ver que as boas intenções de Afonso talvez não fossem inteiramente egoístas. O que você quer de mim? Perguntou Lara. Finalmente sua voz soou fraca, mas cheia de firmeza. Afonso baixou a cabeça, o rosto mostrando uma culpa profunda. Eu não peço nada, Lara. Só quero que saiba que realmente quero reparar meu erro. Se você escolher ficar, farei de tudo para te fazer feliz. Mas se decidir ir embora, eu entenderei. Lara baixou a cabeça, tentando acalmar a turbulência de suas emoções. Lembrou-se das últimas palavras de seu pai sobre a pessoa que pagaria do seu próprio jeito. Talvez fosse a hora de ele pagar por seus pecados, não com dinheiro ou bens, mas com o esforço de reparar a relação que fora destruída. Tudo bem, disse Lara finalmente, a voz mais firme. Eu escolho te dar uma chance.
Não porque eu já te perdoei completamente, mas porque quero ver se você está realmente falando sério sobre tudo isso. Afonso ergueu o rosto, os olhos cheios de alívio e gratidão. Obrigado, Lara. Isso já é mais do que eu mereço. Lara levantou-se da cadeira e olhou para Afonso com um olhar mais suave. Eu não posso mudar o passado, seu Afonso. Mas posso escolher como enfrentá-lo. E desta vez escolho tentar recomeçar. Afonso sorriu com amargura, mas havia um vislumbre de esperança em seu rosto. Nós faremos isso juntos, Lara. Vamos construir um futuro melhor. As semanas seguintes passaram lentamente, mas uma mudança sutil começou a ser sentida na grande casa. Lara e Afonso começaram a construir uma relação mais honesta e aberta. Embora as sombras do passado ainda surgissem ocasionalmente para perturbar a paz deles, Lara percebeu que dar a Afonso uma chance de reparar seus erros não era um processo instantâneo. Era uma longa jornada que exigia paciência, confiança e trabalho duro de ambas as partes. No entanto, Lara também começou a ver outro lado de si mesma. Um lado que não se concentrava apenas em vingança ou raiva, mas também na esperança de reconstruir sua vida. Ela decidiu que, embora não pudesse esquecer completamente o que aconteceu, poderia usar essas experiências amargas como base para criar algo melhor, tanto para si mesma, para sua mãe, quanto para a comunidade ao seu redor. Uma manhã, Lara sentou-se à mesa de jantar com Afonso, desfrutando de um café da manhã simples preparado por Dona Helena. O ar fresco da manhã entrava pela janela aberta, trazendo o aroma das flores de ipê que cresciam no jardim dos fundos. Embora a atmosfera ainda fosse um pouco estranha, havia uma sensação de paz que começava a crescer lentamente entre eles. Eu quero fazer algo, disse Lara, a voz firme, mas cheia de entusiasmo. Quero usar esta riqueza, seu dinheiro, esta propriedade, para algo maior do que apenas pagar a dívida da minha família. Afonso olhou para Lara com uma expressão surpresa, mas seus olhos brilhavam de curiosidade. O que você quer dizer? Lara pousou o garfo no prato e olhou para Afonso com um olhar sério. Quero ajudar pessoas que passaram por um destino semelhante ao da minha família. Aqueles que perderam tudo por causa de dívidas ou falência. Quero criar um programa de treinamento e financiamento para pequenas empresas para ajudá-los a recomeçar. Talvez possamos começar pela vila onde minha mãe morava. Afonso sorriu levemente. Seu rosto mostrava orgulho, embora ainda estivesse cheio de remorso. É uma ideia maravilhosa, Lara. Mas é realmente isso que você quer? Você não poderia usar esse dinheiro para si mesma? Lara balançou a cabeça, a voz firme. Não se trata de mim. Trata-se de como podemos corrigir os erros do passado. Tanto os seus erros quanto os do meu pai. Não podemos mudar o que aconteceu, mas podemos garantir que outras pessoas não tenham que passar pelo mesmo sofrimento. Afonso assentiu lentamente e disse: se é isso que você quer, eu te apoiarei totalmente. Podemos começar a planejar tudo hoje mesmo. Alguns dias depois, Lara e Afonso começaram a trabalhar juntos para realizar a ideia. Afonso usou sua rede de contatos para encontrar alguns parceiros em potencial, enquanto Lara se concentrou no aspecto social do programa. Ela visitou as aldeias próximas, conversou com os moradores que já trabalharam na tecelagem de seu pai e ouviu suas histórias sobre como a falência afetou suas vidas. Em uma de suas visitas, Lara conheceu uma jovem chamada Bianca, que trabalhava como operadora de máquina na tecelagem. Bianca agora vivia na pobreza, tentando criar seus 2 filhos sem apoio financeiro adequado. Quando Lara explicou sobre o programa de treinamento e financiamento que estava planejando, os olhos de Bianca brilharam de esperança. Isso realmente vai acontecer? Perguntou Bianca com um tom hesitante, mas cheio de esperança. Lara sorriu gentilmente e assentiu. Sim, eu prometo. Vamos recomeçar juntos. Quando Lara voltou para casa, sentiu como se tivesse encontrado um novo propósito em sua vida. O programa não era apenas sobre ajudar os outros, era também sobre curar suas próprias feridas. Cada vez que ouvia as histórias das vítimas da falência, sentia como se estivesse se libertando do fardo do passado que carregava sozinha. Enquanto isso, a relação de Lara com Afonso começou a mudar significativamente.
No início, eles interagiam apenas por obrigação ou pelo interesse do programa. Mas com o tempo começaram a compartilhar histórias sobre seus passados, sobre os sonhos que um dia tiveram e as decepções que enfrentaram. Afonso frequentemente contava sobre sua juventude com o pai de Lara, sobre como eles tinham uma grande visão para construir um negócio de sucesso. Nós dois éramos muito ambiciosos, disse Afonso uma noite, enquanto estavam sentados na sala de estar, olhando para o fogo na lareira. Mas às vezes a ambição nos cega. Eu tinha muito medo de perder tudo, então tomei uma decisão estúpida que acabou arruinando tudo. Lara ouvia em silêncio. Seu coração começou a se abrir para entender o ponto de vista de Afonso. Eu sei que não posso mudar o que aconteceu, disse ela em voz baixa. Mas fico feliz que você esteja compartilhando essa história. Isso me ajuda a te ver como um ser humano, não apenas como o homem que traiu minha família. Afonso sorriu com amargura e assentiu. Obrigado, Lara. Sei que não mereço seu perdão, mas pelo menos posso ser parte da solução. Algumas semanas depois, o programa de treinamento e financiamento planejado por Lara e Afonso foi finalmente lançado. A cerimônia de abertura foi realizada em um centro comunitário na vila, com a presença de dezenas de moradores entusiasmados. Lara subiu ao pódio e fez um discurso curto, mas cheio de significado. Este programa não é apenas sobre ajudar os outros, disse ela com a voz firme, mas cheia de emoção. É também sobre corrigir os erros do passado. Os erros da minha família, os erros do seu Afonso e até mesmo os erros de todos nós. Não podemos mudar o que aconteceu, mas podemos escolher construir um futuro melhor. Após o evento, Lara ficou no pátio do prédio, observando os participantes conversando com entusiasmo. Ao seu lado, Afonso estava com o rosto cheio de orgulho. Você fez algo extraordinário, Lara, disse ele em voz baixa. Lara sorriu e se virou para Afonso. Não fui só eu. Fizemos isso juntos. Afonso assentiu, os olhos cheios de lágrimas de emoção. Pela primeira vez em anos, ele sentiu como se tivesse encontrado a paz. O sol nasceu em um céu claro, iluminando a pequena vila onde Lara e Afonso lançaram seu programa de treinamento e financiamento. O ar fresco da manhã trazia o cheiro de terra molhada e das flores silvestres que cresciam ao longo do caminho. Lara estava no pátio do centro comunitário, olhando para os participantes do programa com um sorriso gentil no rosto. Havia algo diferente nela, uma calma que nunca sentira antes. Desde o lançamento do programa, Lara sentiu como se tivesse encontrado um novo propósito em sua vida. Não se tratava apenas de corrigir os erros do passado ou ajudar os outros. Tratava-se de criar um significado a partir do sofrimento que ela havia experimentado. Ela começou a ver que a vida não é sobre o que se perdeu, mas sobre como podemos transformar essa perda em algo valioso. Alguns meses após o lançamento do programa, o impacto começou a se tornar visível. Os participantes, a maioria ex-trabalhadores da tecelagem que perderam seus empregos devido à falência, começaram a construir pequenos negócios. Alguns abriram lanchonetes, outros costuravam roupas para vender, e alguns até iniciaram uma criação de galinhas. Tudo isso foi possível graças ao capital, treinamento e apoio moral fornecidos por Lara e Afonso. Uma das participantes mais bem-sucedidas foi Bianca, a jovem que Lara conheceu em sua visita à vila. Agora, Bianca havia aberto uma pequena padaria perto do mercado tradicional. Seus pães eram um sucesso, e ela até começou a receber pedidos de vilas vizinhas. Quando Lara visitou sua loja uma manhã, Bianca a recebeu com um largo sorriso. Dona Lara, muito obrigada por tudo que você fez, disse Bianca com os olhos marejados. Sem sua ajuda, não sei o que teria acontecido com minha família. Lara sorriu e abraçou Bianca brevemente. Tudo isso é graças ao seu próprio trabalho duro, Bianca. Eu só dei um pequeno empurrão. Mas em seu coração, Lara sentia orgulho. Ver pessoas como Bianca se reerguerem da adversidade a fazia sentir que todos os seus esforços não foram em vão. Ela começou a perceber que a vida é sobre ajudar aos outros, criando um círculo de bondade que pode mudar o destino de muitas pessoas. Enquanto isso, a relação de Lara com sua mãe também começou a melhorar.
Por anos, Dona Helena se sentiu culpada pelo que aconteceu com a família. No entanto, depois de ver a dedicação de Lara em ajudar os outros, Dona Helena começou a se sentir mais tranquila. Ela percebeu que sua filha havia se tornado uma mulher forte e cheia de empatia. Uma tarde, enquanto estavam sentadas juntas no pátio de casa, desfrutando de um chá quente, Dona Helena disse: "Estou orgulhosa de você, filha. Você fez algo extraordinário. Seu pai certamente ficaria muito orgulhoso de vê-la agora." Lara sorriu levemente, os olhos cheios de lágrimas de emoção. "Obrigada, mãe. Mas também tenho que te agradecer. Sem o seu apoio eu não teria chegado até aqui." Dona Helena segurou a mão de Lara com força e disse: "Todos nós cometemos erros, filha. O importante é como aprendemos com eles e seguimos em frente." Lara assentiu. Seu coração estava cheio de gratidão. Pela primeira vez em anos, ela sentiu como se tivesse encontrado a paz com sua mãe e consigo mesma. A relação de Lara com Afonso também sofreu uma mudança significativa. Embora ainda não tivesse perdoado completamente pela traição do passado, Lara começou a vê-lo como um ser humano. Alguém que também tinha feridas e profundos arrependimentos. Eles frequentemente conversavam longamente sobre o passado, sobre os sonhos que um dia tiveram e sobre as esperanças para o futuro. Uma noite, enquanto estavam sentados na sala de estar com o fogo aceso na lareira, Afonso disse: "Eu sei que não mereço seu perdão, Lara. Mas quero que saiba que realmente me arrependo de tudo que fiz." Lara olhou para Afonso com um olhar gentil e disse: "Não posso dizer que já te perdoei completamente, seu Afonso. Mas posso dizer que não te odeio mais. E isso é o primeiro passo para o perdão." Afonso sorriu com amargura, os olhos cheios de lágrimas. "Isso já é mais do que suficiente para mim, Lara." "Obrigado." Lara assentiu e continuou: "Não podemos mudar o passado, mas podemos escolher construir um futuro melhor. E é isso que estamos fazendo agora." Alguns meses depois, o programa de treinamento e financiamento administrado por Lara e Afonso cresceu ainda mais. Eles começaram a colaborar com organizações sem fins lucrativos e com o governo local para expandir o alcance do programa. Lara também começou a dar seminários motivacionais para os jovens das vilas vizinhas, compartilhando suas experiências amargas e como conseguiu se reerguer da adversidade. "Eu não quero que vocês tenham medo de sonhar", disse Lara em um dos seminários. "A vida é cheia de desafios, mas esses desafios são a maneira de Deus nos testar. Não deixem que o fracasso os pare. Em vez disso, usem o fracasso como base para construir algo maior." Os participantes do seminário ouviam com entusiasmo, os olhos brilhando de esperança. Lara sentia como se estivesse plantando sementes de bondade que um dia cresceriam e se tornariam grandes árvores, oferecendo sombra a muitas pessoas. No final do ano, Lara sentou-se no velho balanço no Jardim dos Fundos, olhando para o céu noturno cheio de estrelas. Ao seu lado, Afonso sentava-se com um rosto cheio de paz. Ambos ficaram em silêncio, desfrutando da tranquilidade da noite que raramente sentiam antes. "Eu nunca imaginei que chegaríamos a este ponto", disse Lara em voz baixa. Sua voz soava suave, mas cheia de convicção. Afonso sorriu e disse: "Eu também não, mas estou feliz que pudemos passar por tudo isso juntos." Lara assentiu e acrescentou: "A vida é sobre escolhas. Podemos escolher continuar vivendo com raiva e vingança, ou podemos escolher construir algo melhor. E eu escolho construir a esperança." Afonso assentiu, os olhos cheios de gratidão. Pela primeira vez em anos, ele sentiu como se tivesse encontrado a paz. O céu noturno estava tão bonito, cheio de estrelas cintilantes como um símbolo de nova esperança. Lara fechou os olhos, sentindo o vento suave da noite tocar